Ô, Paulo. Vamos tentar voltar aqui. Voltamos. Ótimo. Então, bom, gente. Olá, rapidinho, só para dar um alô, Guata, antes de você se apresentar, é porque como essa transmissão ela vai ficar gravada e deu uma queda, nessa queda eu precisei reiniciar a transmissão. Quem falou que caiu geral aqui foi o José Chaves. Eu queria pedir então ao José Chaves, ao Rafael Dilon, Gabriel, só para a gente ter certeza que vocês estão nos ouvindo, que o áudio está bom e que voltamos ao vivo. Por favor, deem sinal de vida se estão vivos. E aí, tá, o áudio tá bom? Deu uma queda aqui. Foi, né? Foi. Quando o Rafael Dilon disse que sim, caiu aqui. Pronto. Caiu geral realmente. Eu tô com outro computador aqui, um notebook, checando a transmissão. Então, se a transmissão cair, podem reclamar, eu estou de olho, tá? E a gente tenta reiniciar a transmissão. Exato. É uma vantagem de transmitir pelo live stream, quando a conexão cai, a gente acaba voltando no mesmo link. Uhum. No YouTube, quando trava, e aí? Já era. Tem que gerar um novo link, gerar um é novo um processo link. mais complicado. O YouTube vai ter que reorganizar isso aí para que a gente transmita sempre ao vivo pelo YouTube. Então, de novo, tá? Gostaria de novamente aqui só porque para ficar registrado a apresentação, porque é esse o vídeo que vai ficar, já que o anterior foi cortado. Queria mandar um grande abraço aí a todos que estão conectados. Este aqui, então, é o professor Guatamonzi Abraão, professor de Física. Isso, boa noite a todos. Uma das aulas mais esperadas do ano, principalmente pelos alunos do IFBA e do Campus Conquista, né, Guata? Do Campus Conquista, né? Tá mais relaxado, Guata? Tá. Agora tá tranquilo. Tranquilo. Isso aqui é a sua sala de aula. Tranquilo. Sua sala de aula, pode fazer o que você quiser. Depois do convívio com os equipamentos aqui, a tecnologia, a gente tem aquela tensão inicial, mas... Agora você soltou. Pronto, tem que me se soltar soltei mesmo. agora. E aí vamos dizer para esse povo que é importante em física e geografia relacionado com o mesmo tema, que é energia e fonte de energia. E fonte de energia, que é nosso tema geral. Pronto. E vocês, quem pegar a prova do Enem para responder vai perceber que este é um dos temas, eu diria, um dos temas não, é o tema mais cobrado. Isso. Porque isso cai em física, isso cai em química, isso cai em geografia, isso cai em história. História, em biologia também. Biologia é um tema, energia é o tema que permeia basicamente a prova do Enem. Só aqui dando um feedback aqui às pessoas que estão ao vivo. Nós temos aqui o José Chaves dizendo que melhorou, Felipe Catarino aqui, ó. Isso, Felipe. Dizendo, Mestre TV e Xamã Guata. Pois juntos. Xamã, tá vendo? Vai ser épico demais. Tá certo. Né? Felipe Catarino tem que dar o ar da graça aqui sempre nas nossas transmissões, sempre ao vivo. O Felipe tá por aqui. Nós temos a Taína Manfrindi. Vou dizer para você aqui, o pessoal que está conectado. E de onde eles estão conectados, para você ter uma ideia. Nós temos o Felipe de Salvador, Anchieta é o Felipe, eu acho que é Felipe do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Nós temos aqui Rafael de Recife, vou dizer Ariane de Uberaba, nós temos Uziel de Salvador, Tainá de Ribeirão Preto, Rafael de Capitólio, que eu não sei onde fica, Gabriela de São José dos Campos, de Goiânia, Nova Odessa, Tianguá. Rapaz, é tanto lugar estranho que eu não sei nem onde muita gente, né? Muita gente conectada aí. Guarapuave, Goiânia, Uberaba e é o Brasil inteiro se conectando em fisicainterativa.com. Live stream, na verdade, né? Live stream Física Interativa ou fisicainterativa.com/aulas ao vivo para essa aula de hoje. Isso. Então, vocês sabem que aqui não tem muita enrolação, embora sempre fazer uns comentários vale a pena, né? Com certeza. Queria dizer para vocês o seguinte. Ontem, conversando com alguns alunos, eu tomei uma decisão inédita, que eu vou disponibilizar as 100 questões que eu resolvi de física do Enem. Chega mais um pouquinho para cá, Guata, para a gente ficar aqui junto. Sim. As 100 questões de física do Enem eu vou disponibilizar inteiramente gratuita lá na fanpage no Facebook. Tá? Já disponibilizei 30 questões, 11 questões de cinemática, mais 9 questões de dinâmica. Já disponibilizei também todas as questões de 2012 respondidas, então dá um total aí já de quase 40 questões no total. E a meta é disponibilizar as 100 questões. Eu só queria pedir às pessoas que compartilhassem o link. É muito tempo gasto para produzir essas aulas, para produzir essas questões, para produzir esse site. E a única coisa que eu queria pedir a vocês, aqueles que não entraram colaborando, aos que entraram colaborando, meu muito obrigado, que graças a vocês eu permiti eu me comprar um computador novo.
e vou auxiliar vocês até o final. A gente vai junto até dezembro, tirando dúvidas, orientando e tal. Meu muito obrigado. Mas Física Interativa, a partir de agora, vai assumir uma nova postura, uma nova forma de encarar o site. Não quero que ele se transforme num site de cursos pagos, não é o objetivo, nunca foi o objetivo, mas sem dinheiro a gente não consegue manter o projeto. O projeto só é possível com dinheiro, porque é com dinheiro que eu compro equipamento, compro computador, compro câmera, etc. Compro programas que são devidamente licenciados e por aí vai, já que eu não consegui fazer tudo isso aqui no Linux, que é software livre. Então, queria pedir a vocês que o agradecimento que vocês podem fazer é compartilhando o link da transmissão, o link das aulas que a gente posta, porque quanto mais gente acessar, a gente vai, com o tempo, conseguir alguém que queira patrocinar o projeto e, consequentemente, a gente vai levar um ensino de física de qualidade para o Brasil sem que vocês paguem por isso. Mas alguém precisa pagar a conta, porque eu preciso gastar dinheiro com energia, com internet, com computador, senão a gente não consegue fazer o trabalho. Então, compartilha, pede os amigos para vir para cá, que você vai estar ajudando muito a gente, beleza? Então, Pois é. Guata, nós estamos aqui há 102 pessoas e as pessoas já tinham previsto que quando você viesse para cá, a transmissão ia travar de tanto acesso. Oh, meu Deus. Os alunos lá do IFPA que tinham dito isso. Então vamos começar a nossa aula oficialmente, tá? Eu estou, volta e meia, eu vou estar somente com a careca aqui apontando, porque eu estou aqui na mesa de transmissão, o Guata está aqui, e a gente vai estar interagindo, tá? Numa aula, eu, Guata e eu, a gente vai fazer aqui essa coisa aqui para poder discutir o conteúdo importante. Isso. Beleza, Guata? Beleza. Antes de mais nada, gente, eu tô com a camisa rosa. A minha não dá para Por ver, causa né? do Outubro Rosa, né? Quero deixar isso registrado aqui, certo? Esse é o Outubro Rosa, para que as mulheres, principalmente as mulheres que ainda não fizeram os seus exames preventivos, certo? Para divulgarem isso, vocês divulguem também, elas que estão nos assistindo, divulguem que é importante cuidar, né, da questão do câncer de mama, preventivos e outras coisas mais para as mulheres. Então vim de rosa hoje, justamente esse mês inteiro tenho tentado intercalar semanalmente, colocar um rosa para lembrar as pessoas por isso. Queria deixar registrado. Guata, assim, só na primeira parte da aula, quer dizer, os 2 primeiros slides, na verdade, embora o pessoal que já esteja careca de saber o que é importante em física, eu vou destacar o que é importante em física. Aí logo na sequência eu passo para você, para você aquela estatística que você fez a respeito de geografia, de forma clássica, Isso. e da forma como o Enem cobra. Isso. E aí você então diz para as pessoas o que é importante focar em geografia nessa reta final. Beleza? Beleza. Então, só que para a gente se situar, então, eu vou começar falando sobre a física no Enem, que é mais importante na física, e depois o Guata vem falar sobre a geografia e por aí vai. Beleza, Guata? Beleza. Aí, no caso, é só a questão de logística aqui do espaço, que é um pouco complicado. Eu vou passar para lá. Você pode ficar aqui, olhando as pessoas aqui no bate-papo. Se tiver alguém fazendo alguma pergunta aqui, ó. Gente, aqui é porque eu e o Guata, a gente está assim, inteirando aqui, então eu estou explicando como é que funciona aqui o processo. Então a gente vai ficar passando na frente do outro aqui, mas a aula vai rolar de boa. É uma questão de economia do espaço aqui, né? Então, quem já acompanha, fica só um pouquinho para cá, por conta aí depois você volta para cá de viver, beleza? Beleza. Porque senão aqui é na transmissão. Na linha. Isso, e pronto. Aí depois você volta, eu vou para lá e pronto, fica beleza. Eu me escondo ali também. Mas quando você quiser interromper aqui para poder dar uma olhada pra galera, pode. Isso. Fique à vontade, a gente não tem nenhum script organizado aqui não. Bom, quem está focando para o Enem, é importante destacar que no Enem não é tão importante você focar no conteúdo em si. É importante você interpretar bem as questões, ter uma boa leitura e por aí vai. Mas como você sempre se preocupa com conteúdo, eu já fiz esse vídeo várias vezes, estou aqui só falando rapidinho. O conteúdo mais cobrado no Enem é mecânica. O segundo conteúdo mais cobrado é eletricidade, quase no empate técnico com termologia. Depois ótica e depois ondulatória. No entanto, vocês vão perceber, e a minha sugestão é, se você não estudou o conteúdo todo, comece a resolver baseado em provas. Faça as provas. Você vai perceber que tanto termologia, tanto eletricidade, quanto mecânica, tem um termo que é comum a todos eles, que aparece sempre. E esse termo é a energia.
Aparece conceitos de energia relacionados com termologia, com consumo de energia em eletricidade e com energia mecânica em mecânica. Então, energia é o conteúdo mais fundamental na física. Se a gente pegar só mecânica para fazer análise, a gente observa que de mecânica, cerca de 41% é trabalho de energia explícito. Tá? Explícito. E aparece trabalho de energia misturado com outros conteúdos o tempo todo. Então, em física, energia é o mais fundamental. Se você não deu conta do conteúdo, não se desespere em pegar o livro. Eu tenho que dar conta de 3 livros de física. Você não precisa fazer isso. Pegue as provas do Enem dos últimos 5 anos primeiro e tente responder, até para te dar agilidade. Você vai perceber que dá para responder as 90 questões, embora seja um pouco cansativo, em 4 horas. É uma questão de treino. Treinando, fez as últimos 5 anos, pega as outras para você fazer também. Mas se fizer dos últimos 5 anos, já é um bom treino. E ao longo da semana eu vou estar postando as 100 questões de física para que vocês acompanhem. São mais de 7 horas de gravação. Você não vai encontrar isso em nenhum outro site inteiramente gratuito. Como vocês estão carecas de saber em relação à física, eu passo o bastão neste momento para Guatamonzi, que vai explicar para vocês o que é importante em geografia. E depois a gente vai estar aqui exibindo algumas animações, alguns materiais para discutir os conceitos de energia que são importantes no Enem. Permeia a física, permeia a geografia, permeia a história. Tem questão, inclusive, que você não sabe se é física, se é geografia, se é história, porque está tudo junto, tudo misturado. Beleza? Guata, o bastão é seu. Pronto. Assuma o posto que eu vou para o chat. Pronto, qualquer gente. coisa, estamos por aqui. Então, é como o Paulo colocou. Inicialmente, nós vamos trabalhar aqui com... Chegar para cá, porque a gente... nós temos aí, na verdade, a porcentagem de geografia no Enem, em termos de questões, certo? Então, nós, analisando de 98, do ano de 1998 até 2012, nós temos aí, em questões, né, de assuntos que caem, a geografia do Brasil 56% e a geografia geral 44%. Da forma como vem distribuído essas questões, né, de 98 para cá, nós temos essa forma clássica de dividir a geografia em geografia regional, geografia econômica, geografia humana, certo? Ambientais e geografia física. Essa forma clássica, por que clássica? Porque é a forma mais utilizada ainda de dividir os conteúdos dentro da área da geografia e as questões. Então, nós temos aí um exemplo, a geografia econômica, onde é que nós podemos situar a compreensão de fontes de energia ou recursos energéticos dentro dessa divisão clássica da geografia. Na geografia econômica. Então, se vocês notarem, nós temos aí 40% do conteúdo de geografia econômica, certo? Nas questões relacionadas com a prova do Enem, de 1998 para até 2012, até o ano passado. Então, dentro dessa geografia econômica, aí nós podemos também desdobrar isso em geografia da produção. Essa geografia da produção tem a ver com a produtividade, tem a ver com a geografia do consumo, tem a ver com a geografia da energia. E existe uma ligação muito grande entre a geografia econômica, a geografia ambiental, certo? Porque as relações que nós, seres humanos, as relações que nós, seres humanos, fazemos com, vamos dizer assim, a natureza é muito próxima, porque nós precisamos da natureza, precisamos de pensar a natureza enquanto recurso e fazer com que esses recursos sejam transformados para as nossas necessidades. Então, aí nós vamos ter os chamados impactos ambientais, certo? Aí nós precisamos entender melhor as fontes de energia, precisamos entender melhor todo o processo de produção do espaço, todo o processo de produção, na verdade, do planeta Terra, dos elementos que compõem o planeta Terra e as interações entre esses elementos. Aí nós temos a geografia física, certo? E
se a gente se depara com a geografia numa escala menor, como a geografia regional se depara, né? Município, o estado, aí nós temos essa geografia regional. E é até uma forma de nós visualizarmos melhor quando a gente coloca a parte humana, a geografia humana. A geografia humana, ela, na verdade, permeia tudo. Todas essas divisões, porque na verdade a geografia é uma produção humana, produção do conhecimento humano, e feita para, na verdade, nós seres humanos entendermos, certo? Além de nós próprios, o ambiente e o planeta Terra e todo o cosmos, na verdade. Então nós temos essa divisão clássica. Sim, Paulo. Guata, temos aqui 3 pessoas fazendo a mesma pergunta. Sim. E aí eu vou repassar a pergunta para você, tá? Pode. São 3 estudantes. A Gabriela Abi foi quem fez a pergunta. Sim. E a Letícia confirmou e a Tamires disse mais um. Então 3 pessoas perguntando a mesma coisa. Guata, oi. A divisão das 3 regiões brasileiras são feitas através do aspecto econômico? Não necessariamente. A divisão das regiões brasileiras, na verdade, são feitas pela geografia regional. Essa geografia regional que vai dividir Nordeste, região Nordeste, região Norte, região Centro-Oeste, região Sul, certo? E Sudeste. E não são 3, são 5, certo? Regiões brasileiras. Segundo, vamos dizer assim, essa nova regionalização, porque, um exemplo, a Bahia mesmo, eu dou sempre esse exemplo, a Bahia foi classificada como um estado do leste, quando existia ainda essa divisão do Brasil, né? A Bahia fazia parte do leste, aí fazia parte a Bahia, fazia parte Minas Gerais, fazia parte o Espírito Santo, certo? Fazia parte o Rio de Janeiro e o estado de São Paulo. Ficou claro aí? Eu só queria perguntar às pessoas o seguinte. Tem algumas pessoas reclamando que está travando. E realmente está travando ali agora. Tá travando? Tá. Você congelou lá, tá vendo? Eu congelei, exato. Você congelou lá. Eu acho que isso é o uso de CPU. A câmera travou geral ali. É uso de quê, Paulo? Não sei aqui, a câmera travou. Tá passando, mas a webcam tá travada, tá vendo? Eu tô vendo. Bom, problemas em transmissões ao vivo, vocês já sabem que estamos acostumados quase sempre. E vamos tentar ver o que é que está acontecendo aqui, que está travando a webcam aqui. Alguém falou lá que estava passando os slides, mas não estava passando. Sua imagem congelou, agora voltou. Agora voltou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar alguma das portas USB aqui, para ver se... Já tirei. Não tem mais porta USB nenhuma aqui. Congelou de novo? Não congelou. Voltou. Gente, nós estamos tendo alguns problemas técnicos, certo? Teve um congelamento de imagem, agora voltou, entendeu? O pessoal já está acostumado. Alguns problemas técnicos, mas já foi sanado até agora. Voltou a imagem normal. A imagem não está mais congelada. Gostaria de saber se respondi a pergunta da Gabriela. Ela reformulou a pergunta. Sim. Dizendo que ela fez a pergunta errada. Ok. E dizendo que pesquisei aqui e 3 regiões econômicas são baseadas em aspectos geoeconômicos. 3 regiões econômicas em aspectos geoeconômicos. Sim, mas essas 3 regiões econômicas são o quê? Divisão do Brasil. Porque um exemplo, dentro do estado, vou dar um exemplo. Ela é da onde, para eu situar melhor o exemplo que eu possa dar? Não consigo ver aqui. Porque a gente está falando aqui... São José dos Campos, São Paulo. Pronto. São Paulo. Então, se você notar, dentro de um estado como São Paulo, você tem vários tipos de você regionalizar o estado de São Paulo. Você pode regionalizar o estado de São Paulo tendo como critério, certo, o desenvolvimento industrial. Então aí você vai, se você tomar isso como critério, a questão industrial, aí você vai ter uma configuração desse estado de São Paulo, desse espaço. Se você for pegar como critério a cultura
você já vai ter outra configuração. Então, depende dos lugares. Então, a Bahia é a mesma coisa. A Bahia é um exemplo. A nova regionalização da Bahia agora é por territórios de identidades. Certo? Era uma regionalização tipicamente geoeconômica. Então, agora é por territórios de identidade. Vamos dizer assim, a partir da administração do governador Jacques Wagner, ele buscou fazer uma nova regionalização da Bahia. Hoje em dia, tudo da Bahia é regionalizado por territórios de identidade. Então, temos vários territórios de identidade. Se eu não me engano, são mais de 34 territórios de identidade na Bahia. A gente pode, então, prosseguir, Guata, e no final a gente pode voltar, se for o caso. Pode voltar a isso. É porque parece que ele não ficou tão claro e ela colocou isso como sendo uma forma de divisão geoeconômica, e eu não entendi muito bem a pergunta, porque eu não sou da área de geografia, eu sou quase analfabeto geográfico. Essa significa Bahia e Salvador. Bom, mas deixa eu vamos lá. A gente pode... Vamos adiante. Depois a gente volta. Se for o caso. Então, focando no nosso tema, que são fontes de energia ou recursos energéticos, nós estamos focando nessa parte, né? Essa parte da geografia econômica. Então, toda vez que nós falarmos sobre recursos energéticos ou fontes de energia, nós estamos focando na parte da geografia econômica, que é uma parte considerável, certo? Que vem caindo desde 98 até o ano passado. Então, vamos adiante. Uma coisa que eu preciso, acho que é importante todos os alunos levarem em consideração, e o professor Paulo falou sobre a questão da nova prática de cobrança da prova do Enem, que é uma prova que não é uma prova conteudista, não é uma prova que, naquele tempo que era cobrado conteúdo, né? Era o conhecimento enciclopédico. Não, a prova tem objetivos claros, certo? Que são objetivos que têm competência e habilidades. E aí nós selecionamos algumas competências que são cobradas para que o aluno possa, vamos dizer assim, fazer uma prova de boa a excelente no Enem. Então, nós temos aí a competência de área 6. Paulo, essas competências, Paulo, são instituídas pelo edital, já tem isso já faz algum tempo, né? Você sabe me dizer qual é o ano que essas competências foram... Desde o início, né? Essas daí que a gente está colocando é da matriz de referência do Enem em 2009, que é a mesma matriz que está sendo utilizada atualmente, né? Pelo edital ocorrente. Pronto, então, aí nós temos aí a competência de área 6. Certo? A competência de área 6. Essa área tem a ver com as ciências humanas e suas tecnologias, não é isso, Paulo? Então, a geografia está aí. Geografia, história, sociologia, filosofia. Então, nós temos aí. Essa competência é compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço, em diferentes contextos históricos e geográficos. Então, essa é a competência que a gente precisa entender e compreender. Como é que isso está colocado quando a gente trabalha com fontes de energia? Então, quando eu falo em fonte de energia, eu estou falando na origem. A energia, fisicamente falando, vocês podem estar lembrados até que energia... O que é energia? Energia é o quê? A capacidade de realizar trabalho, de produzir trabalho. Certo? E nós temos aí nessa capacidade de produzir trabalho, ao mesmo tempo, a capacidade, né, de gerar e de inventar coisas e de transformar coisas. Certo? Transformar como o minério de ferro em aço, em objetos que nós utilizamos para as nossas necessidades, transformar um combustível fóssil como o petróleo em gasolina, óleo diesel, certo? Querosene
E aí vai. Então, nós estamos sempre interagindo com a natureza. Estamos interagindo com a natureza a todo momento, principalmente na área da produção. E isso gera produção e movimenta a economia. Economicamente falando, certo? É uma maneira de nós, vamos dizer assim, nos inserirmos nesse processo dioturnamente de produção, consumo e produção, consumo e produção. Então, compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. Quando o professor Fabrício falou na última aula sobre a Revolução Industrial, certo? A Revolução Industrial teve um momento, um lugar, um espaço onde ela aconteceu. E não foi só por causa da técnica das máquinas que foram criadas. Não foi só pelo avanço técnico. Foi também pela possibilidade de você ter próximo, nesses lugares, essa fonte de energia necessária para alavancar a Revolução Industrial. Então, o carvão mineral, as fontes, as jazidas de carvão mineral na Europa, principalmente na Inglaterra, juntando com as máquinas térmicas, é isso, Paulo? Juntando essa fonte energética com as máquinas térmicas, você teve todo esse boom da primeira Revolução Industrial. E, consequentemente, isso se espalhou em toda a Europa, depois chegou no Novo Mundo, e aí nós temos essa possibilidade. Então, o contexto histórico era outro. A partir de 1900, do século XX, o contexto histórico mudou, certo? Mudou as fontes de energia, a fonte chamada petróleo, no caso, porque também o carvão mineral é um combustível fóssil também, né? Produzido ao longo de milhares de anos, milhões de anos, certo? De processos geológicos na crosta terrestre. Então, isso mudou em 1900. Ó, travou de novo, ó, Paulo. A câmera travou de novo. Problemas técnicos no estudiosfísica.com. A câmera está travando e não consigo... o áudio está bom. Agora a câmera está travando. Eles estão aqui dizendo, deixa eu ver. Eita, o quê? Deixa eu ver, meu Deus. Vi relembrar minha época de Cefete. Boa noite, senhores. Deixa eu ver aqui. Travou. Valeu, professor. Desde já acho que o bug é minha net. Vou ver depois. Voltou. Voltou aí, ó. Tá vendo? Eu baixei a qualidade da transmissão. E aí eu tenho que fazer uma coisa aqui que é inverter direitos. Inverter? Tá certo? Não tá certo. Tá certo. Tá certo? Tá. Reduzimos a qualidade da câmera, da imagem, para poder evitar que a câmera trave. Consequentemente, mande ver, Guata. Bom, vamos lá. Opa, isso aqui Não, foi eu aqui. Foi você? Foi aqui. Vamos lá. Então, vamos para habilidade 26, certo? Que faz parte dessa referência de competências e habilidades que os alunos que vão fazer o Enem precisam ter. A habilidade é identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as relações da vida humana com a paisagem. Isso tem a ver, certo, com essa interação entre os seres humanos, a natureza, certo? E com a paisagem, que a natureza a paisagem natural e a paisagem construída. Então, um exemplo, se vocês chegarem no litoral de Aracaju, vocês vão perceber que a paisagem, certo? A interação entre o ser humano e a paisagem natural foi modificada drasticamente quando, no litoral de Aracaju, começou a ser explorado o petróleo, certo? Lá, praticamente, próximo, uns 200 a 300, talvez, quilômetros
na costa. Tem algumas plataformas que ficam a 150, mas toda aquela paisagem paradisíaca foi transformada a partir da implementação de uma atividade de produção, certo? Para obter essa fonte, essa matriz energética, que é a matriz energética, vamos dizer assim, de combustíveis fósseis, que predomina no Brasil e predomina no mundo inteiro, certo? Que é a utilização do petróleo. Então, essa paisagem mudou completamente. Essa interação entre o homem, nós, seres humanos, a sociedade e a natureza, levou a isso a acontecer. Como também em vários outros pontos. Um exemplo, uma grande mineradora como a Vale do Rio Doce, ela mudou completamente a paisagem de Carajás, no Pará. Ela mudou completamente a partir do momento que ela começou a, vamos dizer assim, tirar aqueles recursos, colocar todo aquele maquinário, certo? Cortar a floresta, instituir aquela estrada de ferro até o Maranhão para levar o minério de ferro para ser exportado. Então isso mudou completamente a paisagem da floresta. Isso mudou completamente a paisagem natural. Então essa capacidade de identificar em fontes diversas esse processo de ocupação dos meios físicos e as relações da vida humana com a paisagem é uma habilidade que vocês precisam ter. Vamos passar aí. A habilidade 27. Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando em consideração aspectos históricos e ou geográficos. Uma habilidade também equivalente à habilidade 26. Habilidade 28. Relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais em diferentes contextos históricos e geográficos. Então, gostaria de frisar que esses impactos socioambientais, na verdade, tudo gera um impacto socioambiental. Só que nós podemos mitigar esses impactos. Muitas vezes, vamos dizer assim, como nós não vivemos ainda numa matriz energética completamente limpa, numa tecnologia 100% limpa, porque a nossa matriz é uma matriz ainda muito suja, matriz ligadas a combustíveis fósseis, então nós precisamos ter projetos de mitigação. Então, quando a gente fala relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais em diferentes contextos históricos e geográficos, é isso. Habilidade 29. Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas. Exatamente. Então, nós nos apropriamos da natureza pelo trabalho, certo? Pelo trabalho nós nos apropriamos da natureza. Então, é pelo trabalho que também nós geramos riqueza. Então, esse trabalho está diretamente relacionado com a energia, porque nós precisamos comer, nós precisamos beber água, nós precisamos de sais minerais, de proteínas, de carboidratos. Então, a energia, certo? Ela está contida em todos esses elementos necessários à nossa vida. E a habilidade 30, avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes escalas. Então, essas escalas, desde a escala micro, né, até a escala macro. A escala micro da rua, da nossa casa, como é que a gente pode lidar com o lixo, a água, a energia doméstica, né? Como é que a gente pode utilizar esses bens que consomem energia, certo? De certa forma, ali localmente, e pensar isso também globalmente. Aí nós vamos agora aqui para a segunda parte, que são as matrizes energéticas. Como o assunto, gente, é fontes de energia ou recursos energéticos, eu costumo fazer uma diferenciação entre, quando eu vou falar recursos energéticos e fontes de energia. Porque quando a gente se coloca assim,
estamos falando de recursos energéticos. Recursos energéticos já está subtendido que nós estamos falando de recursos energéticos para produção de riqueza, para movimentação de economia, como commodities, na verdade, né? Porque hoje tudo praticamente é uma commodity. Criaram uma commodity, ou seja, é uma mercadoria, certo? Uma mercadoria que está sendo cotado nas bolsas de valores. Então, não deveria ser e não é diferente dessas matrizes energéticas que nós temos. Então, nós temos aí a matriz energética brasileira. Com a referência, esse gráfico tem uma referência de 2011, e aí nós temos a oferta interna de energia em porcentagem de participação de cada fonte primária no total. Aí vocês vão perceber o seguinte, que nós temos as cores, né? Algumas cores para diferenciar. E aí, da esquerda para a direita aqui, certo? Nós temos o petróleo e derivados. O petróleo e derivados, ele perfaz um total de 38,6%. Essa é a matriz na atual conjuntura mundial. Não só a matriz brasileira, mas como a matriz do planeta inteiro. É um combustível fóssil, certo? Na verdade, o petróleo e derivados, ele faz parte também, a gente pode classificar ele também como uma fonte de energia solar, né? Porque nós temos aí o Sol, que na verdade o Sol ele vai liberar energia através dos raios solares, que vai chegar à Terra, certo? E que vai, vamos dizer assim, ser utilizado pelas plantas, pelos vegetais na sua fotossíntese, e esse petróleo, na verdade, vai ser transformado ao longo de milhares de anos, né? Nas escalas geológicas, e ele vai gerar, certo? Na verdade, esse acúmulo de jazidas, né? O petróleo, o gás natural, o carvão mineral, e aí nós temos a lenha e o carvão vegetal também. Só que nós temos aí a classificação do gás natural de 10,1, o carvão mineral de 5,6, o urânio de 1,5, a fonte da energia hidráulica e eletricidade 14,7, e aí nós temos lenha e carvão vegetal 9,7, e a biomassa e a cana 15,7. E as outras 4,1. O que seriam essas outras? Essas outras seriam outras formas alternativas de energia, como a solar, a eólica, certo? O gás metano dos lixos, dos biodigestores e outras formas de energia alternativa. Agora, eu gostaria de frisar o seguinte, toda a energia, praticamente 70% da energia que nós temos, ela é proveniente do Sol. Nós só temos, por exemplo, 3 tipos de energias que não podemos dizer que é proveniente diretamente do Sol, que é a energia nuclear, a energia geotérmica e a energia das marés. O restante é só um rebatimento dessa energia. Um exemplo, o gás natural, certo? Tem a ver com também combustíveis fósseis. Tem a ver com a cadeia alimentar, né? Primária, os vegetais, e secundária, os animais. O carvão mineral, a mesma coisa. Temos o carvão mineral e o carvão vegetal. E aí nós temos também a questão lenha e o carvão vegetal. E a biomassa, que na verdade é toda a gama de energia do planeta Terra. A biomassa é o próprio planeta, certo? O próprio planeta nós podemos classificar como biomassa. Nós mesmos podemos e somos biomassa, podemos ser utilizados também como
fonte de energia. Depois que nós passamos por transformações, certo? Que nosso corpo é transformado pela Terra, nós somos biomassa também, os seres humanos e todas as outras espécies. E eu gostaria de dizer o seguinte, aí nós temos aí a energia não renovável, ele coloca como 55,8%, e a energia renovável 44,2%. Eu queria só chamar a atenção nessa questão da energia renovável. A energia renovável, que ele está colocando aí, que nós podemos entender como a hidráulica e a eletricidade, que tem aí 14,7%, mais a lenha e o carvão vegetal, 9,7%, a biomassa e cana, 15,7% e outras, é possível e é bom vocês separarem a hidráulica de eletricidade. Por que hidráulica de eletricidade? Porque nós dependemos da chuva, dependemos da água, certo? Para que aconteça o processo da energia hidroelétrica, é preciso que nós tenhamos os reservatórios cheios. E porque quando nós temos problemas com a seca, com a falta de chuva, os reservatórios das usinas hidrelétricas eles vão diminuindo, vão secando, e a capacidade dessa energia ser, vamos dizer assim, formada pela força da água, né, que movimenta as turbinas das hidroelétricas, diminui bastante. Então o governo, principalmente do Brasil, ele vai trabalhar com as termoelétricas, movidas a gás, né, a gás natural ou a carvão. Diga, Paulo. Talvez seja o melhor momento agora da gente mostrar aquelas animações que mostram como as transformações de energia, que aí essa discussão fica mais fácil para a gente perceber. Isso. Então seria que você queria passar para o próximo slide, e aí no próximo slide você já introduz as discussões baseadas nisso. Pronto. Vamos fazer o seguinte, como a aula é física com geografia com física, tudo junto e misturado, a gente não tem aqui um roteiro predeterminado e tal. Eu gostaria então, a gente já tinha acordado aqui com o Guata, que a gente ia fazer algumas discussões sobre sistemas de transferência de energia. Pronto. E o primeiro sistema de transferência de energia é o gerador elétrico, que é um dispositivo que nós estudamos aqui. Então, nesse momento aqui, tá? Nós vamos desaparecer, porque a gente quer que você feche ênfase no que o Guata acabou de falar. Isso. Em relação à energia hidrelétrica. E onde é que a física explica isso? Qual é o fenômeno da física importante para resolver isso? Então, nesse momento aqui, nosso áudio continua, eu e o Guata estamos aqui, isso. Mas a gente vai somente desaparecer para ficar claro para vocês sobre o processo de geração de energia elétrica, como ele se dá. No Brasil, nós temos uma grande reserva fluvial e, consequentemente, permite a construção de usinas hidrelétricas. Isso. Conforme nós aprendemos na aula, né? Nós aprendemos na aula que é possível a gente gerar energia elétrica através da transformação de energia mecânica em energia elétrica utilizando o processo de indução eletromagnética. Se você pegar uma barra e você fizer essa barra oscilar próximo de um condutor, essa oscilação da barra vai gerar neste condutor uma corrente elétrica alternada. Quanto mais rápido você fizer esta barra oscilar, mais você vai estar gerando energia elétrica. Então nós aprendemos na aula de eletromagnetismo que a variação do fluxo magnético produz a variação de um campo elétrico. E a variação do campo elétrico vai produzir corrente elétrica. Só que ficar oscilando essa barra manualmente não é algo legal. A gente então pode usar alguma coisa que faça esse trabalho por nós. No Brasil, nós temos a possibilidade de produzir essa variação do fluxo magnético utilizando a força das águas. Exatamente. À medida que a água cai, então a força da água gira a turbina então vai variar o campo magnético, e essa variação do campo magnético está substituindo a força motora, que seria eu balançando o ímã. Isso. E aí, consequentemente, a gente tem aqui a geração de eletricidade baseado no princípio da indução eletromagnética. A variação do campo magnético está produzindo a corrente elétrica alternada. Isso. E nós discutimos isso muito bem em nossa aula aqui de eletromagnetismo, que está disponível para acesso gratuito lá no YouTube. Tem uma aplicação legal aqui também, muito baseada nesse sentido, que é
as formas que a gente pode gerar essa energia. Tá? A gente pode utilizar o que a gente quiser para gerar. Na hidrelétrica, a gente tem a água caindo, produzindo essa variação, mas eu posso usar outras coisas. Por exemplo, esse outro aplicativo aqui, também do FET Simulações em Física, mostra que eu tenho aqui um gerador, e esse gerador pode ser movimentado através da queda d'água, que é o que a gente já viu. Esta queda d'água está transformando energia potencial gravitacional em energia cinética. Essa energia cinética gira a turbina. Essa turbina está gerando eletricidade que está aquecendo a água. Mas, se eu não tiver, por exemplo, queda d'água, eu posso usar outro recurso. Por exemplo, aqui, esse bule que aparece aí estaria representando uma usina termoelétrica. Exato. Na usina termoelétrica, eu vou usar algum combustível, geralmente combustível fóssil, e este combustível fóssil, sendo queimado, o processo de combustão vai gerar vapor. O vapor aquecido vai girar a turbina. Girando a turbina, a gente vai então utilizar essa energia para alguma coisa. Isso. Essa alguma coisa pode ser aquecer a água, mas você pode também usar essa energia para acender uma lâmpada. Exatamente. Ou você pode utilizar essa energia para acender uma outra lâmpada. Aqui uma lâmpada incandescente, que é uma lâmpada pouco eficiente. Exato. Porque boa parte da energia, ela vai transformar boa parte dessa energia em calor. Isso. Enquanto que 20% da energia equivalente é que vai se transformar em energia luminosa. Exato, luminosa. Se você trocar essa lâmpada por uma lâmpada fluorescente, que são as lâmpadas compactas, hoje em dia sendo muito comuns nas residências, essas lâmpadas dissipam pouco calor e, consequentemente, boa parte da energia é transformada em energia luminosa. Eu vou fazer até um link, Paulo, sobre essa questão da mudança da lâmpada incandescente para fluorescente, sobre o processo que nós temos de matrizes energéticas. Que é interessante isso, porque as pessoas falam, poxa, a gente vai economizar, mas o preço inicial da compra de diferença da lâmpada incandescente para a lâmpada fluorescente é muito mais caro a lâmpada fluorescente. Então as pessoas dizem, poxa, uma lâmpada incandescente custa, me parece, R$2 ou R$3 por aí, e uma lâmpada fluorescente, 15, um exemplo, dependendo da potência, né? R$15, né? Dependendo também das marcas, né, que se tem no mercado, certo? Então, poxa, é muito mais caro, mas a gente tem que pensar o seguinte, que você vai ter uma lâmpada que vai consumir menos, vai ter perda menor, e isso, vamos dizer assim, você vai tirar esse valor investido com o tempo, que ela vai durar mais. Dependendo, é claro, dependendo de como você usa, né, da atenção que você dá, né, ela não pode tomar determinadas choques, né, Paulo? A fluorescente. Nas duas lâmpadas, no caso, a lâmpada incandescente também, como ela aquece muito, sim, basta ter um choque de temperatura, uma variação muito grande, ela quebra. Ela quebra, né? Então, quer dizer, você vai ganhar essa diferença que você vai pagar inicialmente com um valor alto com o tempo, certo? Então isso acontece na matriz energética, um exemplo, vou fazer só esse link, Paulo. Isso acontece na matriz energética da eólica. O pessoal fala, poxa, mas a matriz energética eólica é possível ela vir a ser uma matriz realmente bem utilizada, já que o investimento inicial é muito caro? É possível. Só que também, inicialmente, para instalar um parque eólico é muito mais caro e o valor do megawatt que é produzido é muito mais caro do que a hidroeletricidade. Mas no longo prazo, ao longo prazo, vai ficar, os impactos são menores, a possibilidade de impactos que as hidrelétricas causam com reservatórios imensos. No Brasil, então, nós temos um histórico de, vamos dizer assim, podemos dizer até de catástrofes, porque a Tucuruí, mesmo o lago de Tucuruí, foi todo cheio, com toda a floresta foi, certo, alagada, e
ainda hoje a água se tornou muito ácida pelo processo de processo decomposição das plantas, dos vegetais. Então a água ficou muito ácida e isso acabou prejudicando as turbinas de Tucuruí, certo? Que foi uma das grandes usinas hidrelétricas do Brasil. Criou-se um problema sério técnico com os equipamentos por causa disso. Então o impacto foi muito grande, além de tomar áreas enormes, de ter que deslocar uma população muito grande. Então isso posteriormente pode ser levado em consideração quando se pensa em se instalar parques eólicos no Brasil. Só era isso que eu queria. Tranquilo, Guarda. A aula é sua, a aula é sua, a aula é nossa, claro. A aula é nossa toda aqui, a gente pode mexer em tudo. Só continuando aqui com o aplicativo que vocês podem baixar no FET Simulações em Física, tá? Então, por exemplo, se você não tiver, você pode ter a possibilidade de usar usina hidrelétrica para poder girar a turbina. Não tendo hidrelétrica, você pode utilizar usina térmica para poder girar a turbina. E você vai usar isso para aquecer alguma coisa ou para iluminar alguma coisa, fica à vontade. Não tendo nenhuma nem outra, você pode usar sua energia motora mesmo, na bicicleta, que também, girando a turbina, acontece a indução eletromagnética. Então, o que vai girar a turbina não importa. Se a turbina girar, a gente então pressiona o botão para alimentar a pessoa. Isso. E você então tem aí a transformação da energia mecânica. Energia mecânica, né? A pessoa consumiu o alimento, esse alimento vai ser transformado em energia mecânica que vai movimentar e que vai girar a turbina. Isso. No entanto, a gente pode utilizar, por exemplo, a energia solar. Só que a energia solar não é capaz de girar a turbina diretamente. Isso. Diretamente não. Eu poderia utilizar o motor de Stirling, talvez, mas diretamente não é possível. Então eu vou ter que utilizar um outro processo, que não é mais o processo de indução eletromagnética, mas o processo que utiliza as placas solares. E as placas solares, capturando a energia do Sol, vai conseguir então acender a lâmpada, seja ela fluorescente ou incandescente, ou até mesmo ser utilizada aí no processo de aquecimento da água. Então esse aplicativo aqui mostra como a gente tem as transformações de energia nas principais matrizes que a gente utiliza, né? As principais matrizes energéticas que nós utilizamos. Exato. Tem um fator interessante que tem em algumas questões do Enem e que vale a pena discutir, que é esse caso daqui. Ao invés de utilizar um combustível fóssil para gerar energia elétrica através do aquecimento da água, eu posso substituir o combustível fóssil pelo combustível nuclear. Isso. O combustível nuclear, a usina nuclear, nada mais é do que uma usina termonuclear. Ao invés de você utilizar um combustível fóssil para aquecer a água, você vai queimar, vamos dizer assim, combustível nuclear. Isso. E como funciona, basicamente, a ideia do combustível nuclear? Vou mostrar para vocês aqui o processo de fissão nuclear, que é um processo muito interessante. E esse aplicativo mais um do FET Simulações em Física mostra como isso pode acontecer. O átomo de urânio 235, ele tem um núcleo que é um núcleo altamente instável. Esse núcleo instável, quando a gente bombardeia ele com um nêutron, ele fissiona em dois outros núcleos. Então, os núcleos filhos, quando são divididos, eles vão ser divididos de tal maneira que a massa da soma, a massa desse produto, é menor do que a massa inicial. A diferença de massa é convertida em energia. Então, os físicos perceberam que poderiam utilizar este processo no que nós chamamos de reação em cadeia. Para funcionar a reação em cadeia, a gente tem que usar muitos átomos do urânio 235, que é o átomo altamente físsil. Se você utilizar o urânio 238, que é um isótopo do urânio, a reação em cadeia não vai acontecer. Eu disparo e nada acontece, porque ele não é um átomo, um núcleo altamente físsil. Então eu vou diminuir a quantidade de urânio 235, vou reiniciar tudo aqui. Vou aumentar a quantidade de urânio físsil e vou provocar a reação em cadeia. Então, à medida que eu provoco a reação, que a reação começa, então um vai se dividir em dois outros átomos e vai liberar mais nêutrons. Esses mais nêutrons que são liberados no processo acabam atingindo outros núcleos e isso acontece em uma liberação gigantesca de energia. A primeira aplicação disso foi uma reação descontrolada, a bomba atômica, que foi testada nos japoneses, né? Hiroshima e Nagasaki. Mas você pode utilizar isso para construir um reator nuclear, onde este processo é controlado. Do tipo,
eu posso tirar isso aqui, que é o controlador da reação, são barras de grafite, e eu posso então disparar um nêutron e a reação começa a aumentar a temperatura. Para que a usina não vire uma bomba, eu então introduzo o controlador, e o controlador vai diminuir a reação e vai interromper a reação se eu quiser. Ou manter a reação numa quantidade desejável. Eu posso reiniciar o processo aqui, por exemplo. Vou disparar o nêutron com o controlador. Observe que praticamente só vai disparar o que acontece aqui dentro. E só. Isso. Não há um disparo total. Eu vou agora tirar o controlador. Vou disparar um nêutron. A reação começa a acontecer. A temperatura começa então a aumentar. Travou ali. Deu uma trava ali agora. Isso. E aí eu posso então voltar com o controlador para diminuir a reação. E aí, diminuindo a reação, eu tenho um controle total do processo. Então, eu posso, ao invés de utilizar combustível fóssil para aquecer a água, eu posso utilizar a reação nuclear. A reação nuclear é um processo que libera energia, e esse processo que libera energia eu vou utilizar aqui. Eu vou utilizar ao invés de aquecer isso aqui com combustível fóssil, eu tiro isso aqui que é o combustível fóssil e coloco um reator nuclear, que vai liberar energia térmica também. Por essa razão que a gente diz que a usina nuclear é uma usina termonuclear. Isso. Tá? Nós temos algumas questões aqui envolvendo energia do Sol, energia termonuclear. Eu sei que são muito preocupados com questão, mas relaxem. O Enem é uma prova que, embora tenha que ser quase que maratona, não precisa se preocupar. Se vocês fizerem as provas anteriores, vocês vão perceber que não tem estresse no Enem. Dá para tirar mais de 700 pontos de boa, tranquilo. A questão é exercitar, né? A questão porque as provas têm sempre um contexto. Eles criam uma situação problema. E essa situação problema estão, vamos dizer assim, dentro de um contexto. E aí, nesse contexto, é preciso que vocês leiam com atenção esse contexto. Lendo com atenção, aí vocês vão buscar, certo? A proposição que é verdadeira em relação àquele contexto que eles colocam sempre. Então, é cansativa, mas se a gente treinar, certo? Essa leitura, treinar isso, nós vamos ter condição de fazer uma boa prova. Vamos passar aqui para a segunda parte do gráfico, certo? Sobre essa questão, para a gente fechar essa parte. Matriz energética mundial em 2009, oferta global de energia. Lembrem-se que aqui foi matriz energética brasileira 2011, certo? Oferta interna de energia. Então, uma é a matriz energética brasileira, certo? Que nós precisamos entender que por mais que nós sejamos, vamos dizer assim, ainda necessitados dessa matriz energética do petróleo e derivados, né, baseada em combustíveis fósseis, nós temos alternativas a isso. Por mais que a gente possa imaginar hoje, nesse boom de descobertas, né, do pré-sal, que nós temos assim toda a possibilidade hoje de entrarmos no seleto grupo de países, né, os países que são grandes produtores de petróleo. Mesmo assim, nós temos alternativas a isso. O Brasil, aliás, nós temos essas alternativas a isso desde 1970, desde a primeira crise do petróleo no mundo. O Brasil buscou uma alternativa que foi a alternativa do pró-álcool, certo? Foi totalmente pensado por pesquisadores brasileiros, certo? O motor foi adaptado por pesquisadores brasileiros e nós tivemos assim um impacto da crise do petróleo, da primeira crise do petróleo no Brasil, não se fez sentir tanto que o Brasil buscou essa alternativa ao combustível, a matriz combustível fóssil do petróleo. Então nós temos essa condição. Já o planeta, no caso, o restante do mundo, né, a oferta global, nós temos lá energia não renovável, né, aqui no caso, desse lado, viu, gente? Estou ainda me batendo um pouquinho aqui na localização, mas é isso mesmo, certo? Né? Energia renovável. Aí nós temos 87,1% petróleo não renovável
petróleo e derivados 32,8%, gás natural 20,9%, carvão mineral 27,2% e urânio 5,8%. E energia renovável nós temos aqui, certo? Nós temos aqui 12,9%, que aí tem hidrelétrica 2,2%, álcool, lenha, biomassa, lixo 10% e outras 0,7%. Então, existe um desequilíbrio de matrizes, certo? Aqui nós temos um desequilíbrio total de matrizes. Na comparação entre as duas matrizes, note como a participação da energia renovável é muito maior no Brasil que no mundo. Exatamente. Porque a energia hidroelétrica, certo? Ela é classificada como uma energia renovável. É uma energia renovável, ela não gera, ela não, vamos dizer assim, libera CO2 para a atmosfera. Ela não libera. É claro que ela tem vários impactos ambientais, sociais, todos os tipos de impactos possíveis. Mas ela não libera CO2 na sua combustão. Não existe essa liberação de CO2. Então, aí nós temos aí, a participação de energia renovável é muito maior no Brasil que no mundo. O consumo global é majoritariamente de fontes não renováveis, petróleo, gás e carvão, e que produzem gases que agravam o efeito estufa, né? Então, nós, o Brasil, nós temos uma posição privilegiada. Privilegiada. É claro que a solução, gente, não é só a construção de mais usinas hidrelétricas, certo? Como agora nós temos até uma questão muito interessante, né, Paulo, sobre a usina hidrelétrica lá do Pará, do Xingu, né, a Belo Monte. Temos uma questão sobre isso. Uma questão sobre isso. É claro que a saída não é essa. Nós temos alternativas, temos a biomassa, temos os biocombustíveis, certo? Que são possíveis ser. Nós temos as tecnologias essenciais para tirar a energia disso. Então, é uma fonte de energia limpa. Então, vamos para as questões, Paulo? Olha Belo Monte aí. Antes das questões, tem uma pergunta aqui de Thiago Belo. Então, vamos lá. Thiago Belo está fazendo uma pergunta dupla para física e para geografia. A pergunta dele, inicialmente para mim, ele perguntou o seguinte aqui. PV, Paulo Vicente, aproveitando que o senhor está falando de energia nuclear e fazendo uma relação com atualidades e com um site que eu vi um dia desses, há de fato a possibilidade de impactos catastróficos em nível mundial com a possível explosão de Fukushima? Tá? A pergunta dele em relação à física. E depois ele pergunta, aproveitando, pede para a Guata citar os prováveis impactos geográficos ambientais com o que já rolou e também com o que pode rolar. Então, a pergunta dele sobre Fukushima. Sobre Fukushima. Se a gente comparar assim, o pior acidente da história nuclear, acidente mesmo, né? Não vamos considerar aqui o caso de Hiroshima e Nagasaki, que não foi um acidente. Acidente é o acidente que aconteceu em Chernobyl em 1986. Exato. Que é considerado o pior acidente nuclear da história. Que liberou em termos de radiação, liberou cerca de 400 vezes mais radiação do que a bomba que foi lançada sobre Hiroshima. Exato. Então a radiação liberada no acidente de Chernobyl é considerado, tá? Em termos de radiação, pode vir para cá, Guata. Fica junto aqui comigo. Que é isso, não vai para lá não. Em termos de radiação, 400 vezes mais do que o que foi liberado em Hiroshima com a explosão da bomba nuclear. O que está acontecendo em Fukushima, se de fato se concretizar, é verdade que o que apareceu recentemente na internet, apareceu naqueles sites apocalípticos que fazem previsão do fim do mundo com frequência. E aí eu vi realmente isso num blog e disse que em um mês Fukushima pode promover o maior desastre nuclear da história. Não temos certeza sobre isso. Os meios científicos não se pronunciaram sobre o caso. Se cair alguma questão dessa no Enem, pode cair uma questão do ponto de vista para saber se vocês estão ligados na atualidade e nos impactos que isso pode causar, mas não dá ainda para ter certeza de que, de fato, Fukushima pode ser pior do que Chernobyl, ou de que, de fato, pode ter uma catástrofe muito grande para a humanidade. Bom, de fato, como Fukushima está ali
próximo do oceano e utiliza a água do oceano para se refrigerar, é possível sim que, se há uma grande quantidade de liberação de radiação, toda aquela região ali fique contaminada, e aí os peixes fiquem contaminados. Isso pode provocar um efeito cascata, sim. Até porque, quando a radiação ela é absorvida pelos organismos de modo geral, isso provoca não só uma morte imediata, isso pode provocar alteração genética. Mutações, genética, né? Pode se propagar por gerações. Isso. Então, sei lá, no futuro, quem sabe, aí o povo mais alarmista acreditar que os peixes que estão ali muito próximos dessa radiação sofram mutações. Isso. E essas mutações podem se propagar de geração após geração, e daqui a pouco estamos fazendo um almoço com um salmão mutante. Com certeza. É bem possível e bem capaz que isso possa acontecer. Não sabemos o que pode acontecer, pelo menos nos meios científicos eu não encontrei nenhuma informação relevante. Tem os sites apocalípticos que a gente não pode levar esses sites a sério. Pode ser um desastre muito grande? Pode. Isso. Só que nós temos aí uma comunidade muito grande envolvida tentando conter o que está acontecendo lá. Vai conseguir ou não? Não sei. Isso. E aí, em relação à física, eu espero que a pergunta seja respondida. Em relação a Guata, ele perguntou, Guata, se os impactos geográficos ambientais, que eu acabei citando um pouco, né, nas apresentações, mas você pode ficar à vontade. A questão toda é o seguinte, gente. Nós temos um exemplo, eu vou usar até, para ser breve, e vou usar até uma comparação, uma analogia, que o acidente de Chernobyl foi um acidente que, primeiro, certo? Naquele período, a conjuntura mundial, nós vivíamos na Guerra Fria, né? Na Guerra Fria entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos. O que aconteceu em Chernobyl, que na verdade Chernobyl está localizado na Ucrânia, certo? Não é nem na Rússia, mas é na Ucrânia. A princípio, o mundo inteiro, certo, não teve informações. Isso passaram anos, certo? Anos para que, vamos dizer assim, as equipes que eram especializadas nessa área de avaliações de problemas de radiação pudessem saber o que realmente aconteceu. Quando essas equipes tiveram acesso a isso, elas ficaram assim atemorizadas, porque o que aconteceu? Aconteceu que o aquecimento foi tamanho que rompeu o núcleo, o reator, né? Não chama núcleo, né? Mas é o reator da usina de Chernobyl, um dos reatores, ele se fundiu, né? Ele se fundiu. Então, a temperatura foi tão alta que ele se fundiu, porque esse reator, o sistema de refrigeração tinha emperrado. E aí, só quando ele começou a se fundir, que as pessoas, né, os técnicos, tiveram essa condição de detectar isso. Aí já era tarde. E o que aconteceu com isso? Aconteceu que ele foi entrando na Terra, certo? Entrando na Terra, porque, na verdade, foi derretendo tudo. Pense a larva do vulcão, né? O vulcão, o processo vulcânico. Então, ele foi entrando e derretendo. E nisso aí, gente, escapou, porque o reator ele é blindado, certo? Com concreto mesmo. Eu não sei dizer para vocês especificamente, tecnicamente, quantas polegadas de concreto, qual a capacidade, mas ele é blindado com concreto, blindado com chumbo, mas esse blindado, ele se rompeu. Rompendo-se esse blindado, toda a radiação, certo? Ela chegou na atmosfera, chegou no solo, é claro, e aí ela percolou, né? O pessoal gosta muito de usar essa palavra, percolar na verdade, infiltrar, nada mais é do que se infiltrar no solo, a radiação se infiltrou, e aí você tem ali
os recursos dos lençóis freáticos. Então, ela começou a contaminar os lençóis freáticos. Essa radiação, ela foi para a atmosfera. Os ventos, gente, começaram a levar essas nuvens radioativas para a Europa inteira. A verdade foi essa, certo? Para a Europa inteira. E isso foi levado, aquele acidente restrito lá em Chernobyl, na Ucrânia, passou para a Europa inteira. Foi um problema mundial. E aí teve que evacuar toda a cidade de Chernobyl. Eu não sei precisar agora, não me falha a memória, de quantos habitantes. Muitos habitantes. Foi uma cidade inteira evacuada. Não, evacuar, mas não é evacuar assim, não, eu vou fazer minha malinha, não leva nada, sai correndo, todo mundo sai, o exército, né, levou, e é claro que contaminou muitas pessoas, o número de pessoas contaminadas foi muito grande, muitas pessoas, até hoje, estuda-se essas gerações de pessoas que foram contaminadas, crianças, né, mulheres, idosos e tudo isso. Outras espécies, outras formas de vida foram contaminadas no solo, na água, tudo. Então, Chernobyl passou a ser vamos dizer assim, uma referência de estudos, principalmente de estudos de avaliar impactos da energia nuclear no planeta. Quer dizer, depois desse acidente terrível, né, Chernobyl passou a ser uma referência de avaliar, até de medir, vamos dizer assim, que tamanho de acidente com a energia nuclear a gente pode medir. O critério é Chernobyl. Certo? Então, Fukushima, pelo que a gente sabe, certo? Pelo que a gente sabe, pelo que chega a nós pela imprensa oficial, né? E alguns comentários da imprensa que não é oficial, é que o acidente de Fukushima foi muito sério, muito grave, e que nós não sabemos ainda. Isso não é, essa informação precisa, não é muito fácil de se obter. O que acontece com esse reator que vazou a radiação? Nós sabemos que a radiação chegou a um patamar que não é aceitável, certo? E sabemos que posteriormente o impacto do tsunami, da onda gigante, posteriormente até essas semanas atrás, chegou a vazar de novo a radiação. Nós não sabemos em que ponto isso está, vamos dizer assim, avariado, em que ponto estamos, porque isso também provocaria, como provocou, certo? Uma fuga de pessoas, não só das cidades próximas a Fukushima, a própria, certo, Fukushima, porque Fukushima é uma cidade e o reator está lá com a usina, né? Isso também provocou uma queda de confiabilidade em todas as usinas nucleares japonesas. O governo japonês, vamos dizer assim, provocou uma queda de um primeiro-ministro japonês. Isso provocou. Depois, o que assumiu disse que iria parar todas as usinas nucleares no Japão, porque no Japão, o Japão era um arquipélago, agora não é mais um arquipélago, porque ele está ligado por pontes. São várias ilhas. O Japão é um país pequeno, o Japão não tem a potencialidade energética que nós temos. Então, de que vai viver o Japão, energeticamente falando? É um país com déficits incríveis de energia. Então, ele não tem condição de gerar energia hidroelétrica, ele não tem reservas de petróleo, certo? De combustíveis fósseis. Então, é difícil, né, a produção no Japão e tudo mais. Então, é um problema grave, um problema que nós estamos esperando que, vamos dizer assim, possa ser resolvido. Por isso mesmo, o Japão investe muito, pesadamente, em energias alternativas, certo? Em energias como a energia solar, principalmente a energia solar. Né? Tecnologia vamos dizer assim, da captação de energia solar no Japão é muito avançada, certo? Mas ainda não está suprindo
a demanda, né? Principalmente nas grandes cidades, principalmente em Tóquio, mas é o que eles tentam fazer. Por sinal, eles têm, Paulo colocou aquela experiência do menino pedalando uma bicicleta e gerando, né, pela força mecânica dele. No Japão tem um projeto, eu não sei em que pé está esse projeto, era um projeto piloto, e as pessoas iam para as academias e elas geravam energia fazendo na esteira ou na bicicleta, e essa energia era acumulada em transformadores, e essa energia ela era redistribuída para aquele lugar. Então, eles têm uma atenção muito grande à energia, à fonte de energia, porque eles são pobres em relação a isso. São pobres em fonte de energia. Então, eles precisam buscar alternativas à hidroeletricidade e agora à energia nuclear, porque realmente a energia nuclear tem os riscos, né, são muito altos. E qualquer problema, realmente, você vai ter aí consequências para milhões de anos. Né? Não é uma consequência de 50 nem nada. Então vamos lá, vamos... As questões, Paulo? Vamos às questões. Vamos às questões. Então vamos lá. Só queria lembrar as pessoas, tá? Que eu sei que nessa reta final está acontecendo agora uma série de maratonas de aulas ao vivo. Sim, sim. Então temos aulas ao vivo no site Descomplica, no site Me Salva, temos aulas ao vivo em um monte de site por aí. Site Me Salva, Paulo? Tem o site Me Salva, é fantástico. Me Salva é um site fantástico e nesse momento está ao vivo também. Inclusive, nossa aula não seria hoje, seria na terça. Isso. O Me Salva ia estar transmitindo hoje. E os alunos conhecem todos esses sites e ficam lá e caem, etc. Nós vamos então responder algumas questões do Enem. Isso. E aí vocês vão perceber que as habilidades vão estar juntas e misturadas. Isso. Queria lembrar as pessoas que física não precisa se preocupar, porque 100 questões de física vão estar disponíveis no youtube.com/física interativa. Você pode acessar a Física Interativa, clica lá no link do YouTube, se inscreve no canal e a gente vai estar liberando essas questões até domingo. Vocês vão ter 100 questões de física, não precisa se preocupar, detalhado, na íntegra, explicado e fazendo. Beleza? Guata, então você assume aí. Eu estou com dor de cabeça desde cedo. Vou assumir apenas o controle aqui. Guata vai então discutir com vocês. Em alguns momentos eu vou estar aqui do lado, respondendo junto. São 4 ou 5 questões. São 4 ou 5 questões. Vai finalizar a aula discutindo as questões importantes aqui. Mande ver, Guata. De geografia. Então, nós escolhemos algumas questões, gente. O que eu também aconselho a todos vocês que estão assistindo, todos vocês que estão, vamos dizer assim, apreensivos com a prova do Enem desse ano, que a prova do Enem desse ano justamente vamos dizer, todos esperam alguma mudança nessa prova, porque me parece que todas as universidades federais, né, Paulo, tiraram sua primeira fase, não é isso? Ainda eu não sei se todas. Acho que tem algumas que a primeira fase já foram retiradas, Mas algumas já deram como 2 fases. Com 2 fases. Mas me parece que... Como fase única, na verdade. Como fase única, o Enem servindo como nota principal para o acesso nessas universidades, espera-se, é o que dizem, né, em todas as áreas, espera-se que a prova ela vá ser mais bem elaborada. A gente entende que a prova do Enem, no ponto que está, né, ela já vem sendo bem elaborada, né, nessa ideia de não pedir, na verdade, não ser conteudista, mas sim uma prova para reflexão, uma prova que traz uma questão-problema de análise. Então, vamos lá. Nós escolhemos algumas questões, né, do Enem. Essa questão 15, certo? Essa questão 15, que vocês estão visualizando aí, né? Essa questão 15 é do Enem 2010. Aí vamos fazer uma leitura prévia dessa questão. Você está longe, se você quiser que eu leia para você, você consegue enxergar? Dá para enxergar. Dá para enxergar, tranquilo. Joga e veja. Aí nós temos aí, a usina hidrelétrica de Belo Monte será construída no rio Xingu, no município de Vitória de Xingu, no Pará. A usina será a 3ª maior do mundo e a maior totalmente brasileira, com capacidade de 11,2 mil megawatts.
os índios do Xingu tomam a paisagem com seus cocares, arcos e flechas. Em Altamira, no Pará, agricultores fecharam estradas de uma região que será inundada pelas águas da usina. Pronto. Aí, fim do leilão, começo da confusão, isto é dinheiro, ano 13, número 655, 2010. Os impasses, resistências e desafios associados à construção da usina hidrelétrica de Belo Monte estão relacionados. Então, gente, vocês sabem muito bem sobre a polêmica da construção da hidrelétrica de Belo Monte, principalmente porque vai afetar, certo, áreas de reservas indígenas, né? E está também afetando não só reservas indígenas, como uma parte, né, da biodiversidade da floresta amazônica. E questiona-se se realmente era necessário e é necessário essa construção dessa hidrelétrica de Belo Monte. Isso não é de agora, isso veio a ficar, vamos dizer assim, explícito, porque realmente as obras começaram a ser feitas, né? Já temos aí quase 3 anos, e aí se questiona muito sobre os impactos aos povos da floresta, certo? As questões da biodiversidade, com o alagamento de várias regiões. Então, é uma questão muito estratégica. E energia, gente, fonte de energia é estratégica. E aí a questão coloca esses impasses e resistências e desafios associados à construção da usina hidrelétrica de Belo Monte estão relacionados? Aí nós vamos lá. A. Ao potencial hidrelétrico dos rios no norte e nordeste, quando comparados às bacias hidrográficas das regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. B. A necessidade de equilibrar e compatibilizar o investimento no crescimento do país com esforços para a conservação ambiental. C. A grande quantidade de recursos disponíveis para as obras e a escassez dos recursos direcionados para o pagamento pela desapropriação das terras. D. Ao direito histórico dos indígenas à posse dessas terras e à ausência de reconhecimento desse direito por parte das empreiteiras. E ao aproveitamento da mão de obra especializada disponível na região norte e o interesse das construtoras na vinda de profissionais do sudeste do país. Então, qual a proposição que atende ao que está colocado nesse pequeno texto da questão 15? Então, nós vamos... Diga, Paulo. Eu posso botar o dedo? Pode. Brincadeira, joga duro, Guata. Então, qual é essa proposição que está corretamente associada ao que vem a discutindo? Porque aí nós estamos discutindo a questão dos impactos ambientais, não só a energia, certo? Não só... Temos que lembrar o seguinte, que segundo a possibilidade de crescimento, né, de produção, de produtividade, não só crescimento na agricultura, na pecuária, na indústria, nós temos consumido muita energia. Nós temos um programa instituído pelo governo federal chamado Luz para Todos, certo? Que está tentando, né, universalizar o direito e o acesso à energia elétrica no Brasil. Então, tudo isso conta. Tudo isso é um gasto de energia. E de energia hidroelétrica, né? Que é a nossa matriz. Desculpa, pode. Da aula de vocês, eu preciso passar para o lado de cá. Pode. Deixa eu ajudar aqui, Paulo. Pronto, joga duro. Senta aí. Então, nós temos tudo isso que influencia na construção dessa hidrelétrica e de outras hidrelétricas, certo? Então nós temos aí... Você pode clicar aí mesmo que vai. Aí nós temos aí a letra B. Quem marcou a letra B acertou, né? Marcou correto. A necessidade de equilibrar e compatibilizar o investimento no crescimento do país. Crescimento, a ideia do desenvolvimentismo brasileiro, né? Aquela ideia
de crescimento. Hoje em dia nós temos a China, que é um dos países emergentes também, o Brasil também é um país emergente, né? É o grupo dos BRICS, né? Brasil, Índia, Rússia, China e África do Sul. E aí nós temos como referência o crescimento chinês. E aí nós precisamos de energia. Não só energia para, vamos dizer assim, consumidores domésticos, mais energia para a indústria, mais energia para a agricultura, mais energia para todos os sistemas produtivos brasileiros. Então, a necessidade de equilibrar e compatibilizar o investimento no crescimento do país com os esforços para a conservação ambiental. E aí nós temos várias questões relacionadas com os impactos do meio ambiente. Os impactos que são causados não só, vamos dizer assim, contra a biodiversidade, mas também os impactos causados socialmente falando, a retirada de pessoas de lugares, moradores, ribeirinhos, né? Todo um processo também de identidade cultural dos povos indígenas da floresta, áreas que vão ser alagadas. Então, tudo isso pesa nesse projeto de Belo Monte. Vamos para a próxima questão, a questão 32, que é o Enem de 2008. Certo? É uma questão, para vocês notarem, veja só, é o tipo de questão, né, o tipo de texto, de situação, problema que é colocada na questão, porque muitos alunos costumam dizer, pô, professor, é muita coisa para ler, eu não vou ler aquilo tudo. Gente, esse é o diferencial, vocês precisam ler, pelo menos. Se não sabem ler, tecnicamente falando, a tal da leitura dinâmica, né? Leiam e, vamos dizer assim, treinem essas questões de leituras dessa forma. Então, nós temos aí uma fonte de energia que não agride o ambiente. É totalmente segura e usa um tipo de matéria-prima infinita e é a energia eólica, que gera eletricidade a partir da força dos ventos. O Brasil é um país privilegiado por ter o tipo de ventilação necessária para produzi-la. Todavia, ela é a menos usada na matriz energética brasileira. Com certeza, essa matriz de energia eólica está sendo, atualmente falando, está sendo utilizada. Né? Nós já temos alguns parques eólicos no Brasil. Nós temos até um dos parques eólicos, né? Um dos maiores parques eólicos em termos de potencializações energéticas da América do Sul, quiçá da América Central e do Norte. Eu não tenho absoluta certeza sobre isso. Mas nós temos o Brasil é um país privilegiado por ter o tipo de ventilação necessária para conduzi-la. Todavia, ela é menos usada na matriz energética brasileira. O Ministério de Minas e Energia estima que as turbinas eólicas produzam apenas 0,25% da energia consumida no país. Isso ocorre porque ela compete com a usina mais barata e eficiente, que é a hidrelétrica, é claro, que responde por 80% da energia do Brasil. O investimento para se construir uma hidrelétrica é de aproximadamente $100 por quilowatt. Os parques eólicos exigem investimento de cerca de $2.000 por quilowatt. E a construção de uma usina nuclear de aproximadamente $6.000 por quilowatt. Instalados os parques, a energia dos ventos é bastante competitiva, custando R$200 por megawatt-hora, frente a R$150 por megawatt-hora das hidrelétricas e a R$600 por megawatt-hora das termoelétricas. De acordo com o texto, entre as razões que contribuem para a menor participação da energia eólica na matriz energética brasileira, inclui-se o fato de... Então, ele quer saber, gente, entre essas razões, qual é a razão que contribui para a menor participação dessa energia eólica na matriz energética brasileira. Então, vamos lá às proposições. Aí nós temos aí, letra A, haver no país baixa disponibilidade de ventos que podem gerar energia elétrica. Será que o Brasil tem baixa disponibilidade de ventos, gente? Não é isso que o texto
indica, né? O investimento letra B, o investimento por quilowatt exigido para a construção de parques eólicos ser de aproximadamente 20 vezes o necessário para a construção de hidrelétricas. Letra C, o investimento por quilowatt exigido para a construção de parques eólicos ser igual a 1/3 do necessário para a construção de usinas nucleares. Letra D, o custo médio por megawatt-hora de energia obtida após a instalação de parques eólicos ser igual a 1,2 multiplicado pelo custo médio do megawatt-hora obtido das hidrelétricas. E letra E, o custo médio por megawatt-hora de energia obtida após a instalação de parques eólicos ser igual a 1/3 do custo médio do megawatt-hora obtido das termoelétricas. Então, aí nós falamos não só de usinas hidroelétricas, como matrizes de usinas eólicas, como também de termoelétricas. E um exemplo, atualmente no Brasil, as nossas termoelétricas têm trabalhado muito, porque com o problema da seca, indistintamente em todas as regiões brasileiras, as termoelétricas estão dando um reforço muito grande para as usinas hidroelétricas, porque o nível de água nos reservatórios baixaram muito. Então, a capacidade de gerar energia das usinas hidroelétricas diminuíram bastante. Então, as termoelétricas são ligadas e elas consomem combustíveis fósseis. Então, isso tudo vocês têm que levar em consideração. Vamos ver aqui quem selecionou a letra B é a proposição correta, né? Porque o investimento por quilowatt exigido para a construção de parques eólicos ser de aproximadamente 20 vezes o necessário para a construção de hidrelétricas. Por quê? Lá nós temos aí o investimento. O investimento para se construir uma hidrelétrica é de aproximadamente $100 por quilowatt. E os parques eólicos é cerca de $2.000 por quilowatt. Então, é aproximadamente 20 vezes. Mas lembrando o seguinte, lembre-se daquele exemplo que o professor Paulo Vicente falou sobre a lâmpada incandescente e a lâmpada fluorescente. Eu faço essa relação muito interessante. É mais caro comprar a lâmpada fluorescente, a princípio, mas com o tempo você vai obter um ganho. Então, eu faço essa reflexão em relação aos parques eólicos que estão sendo utilizados no Brasil, já foram implantados em vários estados, como Rio Grande do Sul, Ceará, Rio Grande do Norte, certo? A Bahia, Sergipe, vários estados. O investimento inicial é muito maior, mas isso, vamos dizer assim, nós não temos várias questões problemáticas, como alagamento, certo? Retirada de pessoas de lugares, realocação dessas pessoas, problemas sérios com a biodiversidade, nós não temos isso nos parques eólicos. Nós podemos colocar as torres, né? As torres eólicas, e podemos utilizar a nossa criação de gado, criação de caprinos, ovinos, suínos, agricultura. Não precisamos, de forma alguma, exclusivamente só termos as torres dos parques eólicos ali. Podemos plantar, podemos viver normalmente. Então, os impactos são bem menores. A geração de energia é garantida, porque nós temos essa disponibilidade dos ventos. E nós, a longo prazo, médio e longo prazo, nós tiramos esse dinheiro, certo? Ao longo prazo, esse quilowatt ele vai ter um custo-benefício menor. E um custo menor e um benefício maior, porque não temos todos aqueles impactos das nossas hidroelétricas que nós temos hoje. Então, vamos passar aqui para outra questão. Paulo, essa questão é interessante. Essa é uma questão que envolve, assim, eu vou dizer, visceralmente, o conhecimento físico e o conhecimento geográfico, certo? Além de biologia, de química. E aí nós vamos... Eu tenho que assumir o posto, então, né, de volta? Nós vamos ter aí essa questão que é um diagrama
interessantíssimo. Bom, já tinha pedido para sair, tá? Devido às... Paulo tá um pouco com dor de cabeça e tal. Sinusite, não, é rinite, né? Rinite, sinusite, faringite, bronquite, tudo eu tenho. Eu tenho tudo que tem it, dói isso aqui tudo. E hoje eu tô fortemente abatido. Desde ontem, hoje voltou. Tava bem nesse instante, o tempo, sei lá que diabo acontece. Não, Paulo, eu sei, deve ser o ar-condicionado, Paulo. Bom, essa é uma questão que já está respondida no nosso curso. Essas questões que eu vou postar aqui, elas já estão na íntegra, detalhadas e discutidas. No entanto, esse é um gráfico muito legal, que ajuda a gente, inclusive, a discutir a forma de distribuição da energia solar. Porque Guata começou a aula falando de que nossa energia, boa parte dela é a energia do Sol. Isso, exatamente. Exceto a energia geotérmica, a energia nuclear e a das marés. Isso. A nuclear, porque já está no núcleo dos átomos, já esteve aqui na formação da Terra. A usina das marés, porque é devido à interação gravitacional entre a Terra e a Lua, entre a Terra e o Sol também, mas a da Lua é muito mais forte. Isso. E a geotérmica, que também é do processo de formação da Terra, também já está aqui. As demais formas de energia que a gente utiliza, eólica, hidrelétrica, todas elas têm relação com a energia do Sol. E esse diagrama mostra bem isso. Exato. Ele mostra que da radiação solar que incide sobre a Terra, dos 100%, 30% já é refletido logo no início pela atmosfera. Então bateu 30% e voltou. Isso. Aí então 70% continua. 20% então vai ser absorvido diretamente pela atmosfera e 50% vai ser absorvido pela superfície. Isso. E aí, desse percentual, né, dos 100, 50 vem para cá, aí 50, 14% da energia total corresponde então à energia que vai ser absorvida pela água e pelo CO2 na atmosfera. É devolvido pela superfície, a água e o CO2 na atmosfera vai ficar com 14%. 6% vai ser carregado para cima pela convecção. Então, a formação das brisas vai absorver aí essa quantidade de energia, convecção. E 24% corresponde à energia carregada para cima na formação do vapor d'água. Então, é a energia necessária para formar as nuvens. Isso. E as nuvens é que vai então gerar, vai ser utilizada, né, para poder encher os rios, os lagos, os reservatórios, que vai produzir o processo de geração de energia elétrica. Exato. Então, a gente percebe então que da energia do Sol, é ela praticamente que abastece o nosso planeta de energia. Aí o Enem de 2008 mandou duas questões relacionadas com esse mesmo diagrama. Guata, por favor. A questão 22 do Enem 2008. Você quer se retirar? Você pode ficar aqui, cara. Não posso ficar aqui, não, é porque... Fica na frente, né? Fica na frente. Pode ficar ali, vendo o pessoal do bate-papo. Pronto, peraí. Eu mudei pro lado de cá, porque eu tinha saído do coisa. É assim mesmo, tá? Tudo junto, misturado, a gente não tem uma sequência bem definida, mas é isso, a aula é isso. Com base no diagrama, conclui-se que, aí vem lá, a maior parte da radiação incidente sobre o planeta fica retido na atmosfera. Isso. Então, se a gente voltar lá no gráfico, no anterior, a gente observa que não, a maior parte da radiação fica retida na atmosfera. Não, 20% fica retido na atmosfera. A quantidade de energia refletida pelo ar, pelas nuvens e pelo solo é superior à absorvida pela superfície. Tá? Opa, adiantei o lado aqui, era para voltar para cá. A quantidade de energia refletida pelo ar, pelas nuvens e pelo solo é superior à absorvida pela superfície. Então, se você volta aqui, absorvido pela superfície é 50%. E a retida pela atmosfera é em torno de 20%. Tá? Então, não é superior. Aí continua lá. Todo mundo já sabe a resposta, perdeu a graça agora. Letra C. A atmosfera absorve 70% da radiação solar incidente sobre a Terra. Não, o gráfico mostra que absorve 20% da radiação solar. Letra D. Mais da metade da radiação solar, que é absorvida diretamente pelo solo, é devolvida para a atmosfera. Mais da metade da que é absorvida pelo solo é devolvida para a atmosfera. Aí você volta lá, tá? E você observa que, de fato, mais da metade é devolvida para a atmosfera. Por quê? Porque 50% é o que fica no solo, 14% acaba sendo absorvido pela água e pelo CO2 que está presente na atmosfera, 6% é por correntes de convecção, né, formar convecção, e 24% acaba sendo formado no vapor d'água. Então, praticamente isso aqui tudo volta para a atmosfera. E 6% é devolvido para o espaço.
Então, consequentemente, a alternativa D é a alternativa verdadeira. Essa é uma questão que caiu na prova de física, mas que poderia muito bem estar na prova de geografia. As questões que envolvem energia, geralmente, pode estar em geografia, pode estar em física, pode estar em qualquer lugar. Isso. Questão do Enem 2008, questão 23, diz lá: a chuva é o fenômeno natural responsável pela manutenção dos níveis adequados de água dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Esse fenômeno, assim como todo o ciclo hidrológico, depende muito da energia solar. Dos processos numerados no diagrama, aquele que se relaciona mais diretamente com o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas é de número, e temos então as opções. O que se relaciona com os reservatórios das usinas hidrelétricas. Exato. Tem que ser algum processo que esteja relacionado com a formação das chuvas. Isso. Então, se a gente voltar lá, voltar não é ir para frente, voltar é ir para lá, voltar. Então, observe que dos processos que aparecem aqui, qual é aquele processo que está relacionado com a formação das chuvas? Então, seria aquele que está relacionado com a formação do vapor d'água. Então, observe que não pode ser o 3, não pode ser o 4. Correntes de convecção ainda não é formação de chuva. Então, energia carregada para cima na formação de vapor d'água. Vapor d'água é o que vai produzir as nuvens, consequentemente chuva, consequentemente encher os reservatórios, consequentemente usina hidrelétrica. Então, a alternativa 5 é a alternativa possível, portanto, é a alternativa verdadeira. Isso. E aí, somente para situar vocês aqui, tá? Eu vou abrir agora aqui o canal no YouTube. Quem ainda não se inscreveu no canal no YouTube, por favor, youtube.com/física interativa. No canal no YouTube já são mais de 250 vídeos postados, tá? Quantidade de aulas gigantesco. E aí eu queria pedir para vocês, ou se vocês quiserem participar na verdade, eu já estou aqui adicionando várias playlists, que são as playlists do Enem. Então já existe aqui a playlist Enem 2012. Todas as questões do Enem 2012 estão respondidas na íntegra e detalhado. Em muitas questões eu mostro como é possível responder questões relativamente grandes no intervalo necessário de 3 minutos por questão, que é a média que vocês precisam. Então tem lá a playlist do Enem. Aqui vocês veem um formato um pouco diferente porque eu sou administrador da página. Já postei também Enem Cinemática, 11 questões. Já postei também Enem Dinâmica, 9 questões. A meta é até domingo postar 100 questões. É o guia definitivo do Enem. E eu não só dou a resposta, eu discuto por que aquela resposta é, por que as outras não é. Discuto também de tal maneira que eu discuto o conteúdo que você pode aplicar em outras questões. Então, isso aqui é o guia definitivo do Enem, que vai estar disponibilizado inteiramente gratuito para qualquer pessoa com conexão com a internet. Basta acessar nosso site fisicainterativa.com ou acessar youtube.com/física interativa. Então, Guata, das questões que a gente tinha programado para hoje, foram essas, né? Não tínhamos mais questões além disso. Eu queria, então, nesse momento aqui, ver se alguém tem perguntas, na verdade. Isso. Veja aí, Guata, tem perguntas aí? Rapaz, olha, aqui o pessoal está comentando o que está sendo colocado. Eu gostei muito da dinâmica da aula de hoje, porque eu percebi que algumas pessoas colocaram pergunta, Itamar Jesus mandou um grande abraço, estava conectado e acabou dirimindo algumas dúvidas. Isso. A dúvida do Will. Ele perguntou, porque você falou que as usinas hidrelétricas era uma fonte limpa para não emitir CO2. Isso. Então o Will colocou que existe a emissão de CO2 quando você tem a decomposição das plantas no processo. Sim, quando é feito justamente esse tipo de alagamento que aconteceu em Tucuruí, aconteceu também em menor proporção em Itaipu, certo? Porque, na verdade, você não pode encher vamos dizer assim, o lago de uma hidroelétrica sem tirar toda a vegetação desse lago. Sem tirar. Um exemplo, isso aconteceu... Mas assim, tirar essa vegetação, não necessariamente ela vai ser queimada ou pelo... Não, não é que ela vai ser queimada. Você precisa retirá-la. Retira ela pode ser feito com ela outras coisas, móveis, outras coisas. Mas isso costuma ser feito, de retirar? Acho que todos os processos de hidrelétrica que eu já
ouvi falar e presenciei, o pessoal inunda mesmo. No Brasil... Retira somente os animais. É isso que eu estou dizendo. No Brasil, por exemplo, Tucuruí, que foi nos governos militares, né? E Itaipu também, no governo militar, né? Itaipu, a maior hidrelétrica ainda do planeta, não é unicamente brasileira, porque é binacional, é Brasil e Paraguai. Tucuruí, também uma hidrelétrica enorme, certo? O lago foi formado, foi inundada a área, né? Porque na verdade eles desviam o curso do rio em muitos, né? Desviam o curso do rio, então eles desviam esse curso do rio e alagam uma determinada área toda. Então Tucuruí foi um absurdo que aconteceu. É um impacto absurdo, porque toda a mata foi inundada. Foi lá, ficou lá. Interessante que um brasileiro com sua capacidade inventiva e criativa foi o invento da serra elétrica aquática é de um brasileiro por isso. O brasileiro, para tirar aquela madeira de lei, porque madeira de lei não apodrece. Madeira de lei não apodrece. Madeira de lei cria uma capa de humus dentro d'água. Então ele foi lá, ele mergulhava com compressor e cortava essa madeira de lei. Então ele obtinha essa madeira estava lá. Quem quisesse se aventurar para cortar, estava lá. Então isso foi um absurdo que aconteceu. Mas não, isso não é e não deveria ter acontecido. Um exemplo, a hidrelétrica de Três Gargantas na China, que vai, quando ela começar... Desculpa, vou passar na frente de novo. Não, pode passar, Paulo, pode passar. Quando ela começar a funcionar, a hidrelétrica de Três Gargantas vai ser a maior hidrelétrica do planeta, né? Fala-se que o impacto da hidrelétrica de Três Gargantas vai ser um impacto muito maior do que Itaipu e do que Tucuruí, mas em termos de florestas, eles não têm florestas lá, né? Também eles já tinham desmatado tudo mesmo, né? Detonaram tudo, os chineses, né? Em nome do desenvolvimento, em nome da produção em grande escala. Então, isso acontece. Agora, no Brasil aconteceu essas coisas, né? Que até hoje nós temos aí consequências gravíssimas. Temos aqui a saideira, Guata. A saideira já estamos aqui quase 2 horas, Guata. Então, gente, temos a saideira aqui, ó. Mas se você não quiser responder na íntegra por causa do horário, sim, a gente pode deixar para um outro momento. Alguém perguntou aqui, sim, foi James Frank. James, e aí, James? James Frank está aqui dizendo o seguinte: Guata, mudando. Não. Nayane está mudando de foco. James Frank está no foco ainda. Guata, fale sobre o mito da sustentabilidade. Ele realmente existe? Não sei se é um mito ou se é sustentabilidade, não sei. Ô James, uma hora dessa, James, você me trazer um negócio de sustentabilidade. Sustentabilidade é um tema para manga, né? É um tema extremamente... O tema da sustentabilidade, que hoje está em todas as agendas no mundo inteiro, certo? Principalmente esse termo, sustentabilidade, que na verdade esse termo ele vem da questão econômica. Ele é fruto, só vou dar um esclarecimento rápido, ele é fruto da ideia econômica. Ele não vem dos movimentos sociais de preservacionistas, não. Esse termo foi cunhado, certo? Pelo Banco Interamericano, né? BID, certo? Tentando dar uma outra roupagem nessa questão do modo de produção, dentro do modo de produção capitalista, né? Então, essa questão de sustentabilidade tem vários vieses, né? Tem vários vieses. Então, nós precisamos entender o seguinte: entender que o que é realmente sustentável, o que é sustentável. E sustentável, quando a gente fala assim, sustentável, é um exemplo em algumas culturas, principalmente um exemplo nas culturas indígenas, eles avaliam uma coisa olhando para frente, 3 gerações à sua frente, 3 a 4 gerações. Então, eles pensam em fazer alguma coisa, quando eles pensam em fazer algo, eles pensam em fazer sempre para 3 a 4 gerações à sua frente. Então, isso é um critério que eles utilizam para definir sustentabilidade nas culturas indígenas, né?
tradicionais. Então a gente precisa entender em que se sustenta no modo de produção capitalista, nessa cultura do consumo, esse termo sustentabilidade. É só uma provocação, mas a gente pode, em outro momento, certo? Esclarecer isso. Eu acho o seguinte, que isso pode ser um tema da redação do Enem, é provável que seja um tema, ou um subtema, um tema dentro dessa perspectiva do que vem a ser esse crescimento sustentável que o governo fala, né? Não só o governo brasileiro, não, o governo de todos os países falam dessa questão. Precisamos crescer sustentavelmente, né? Os chineses, né? É bom investigar tudo isso, modo de crescimento sustentável. Os chineses, acho que eles cresceram sustentavelmente, né? Os chineses que são, assim, parâmetro para crescimento, né? Quando fala-se assim no crescimento chinês de 10, 11, 5, 6. Mas vai ver o que aconteceu na China, né? Em termos, vamos dizer assim, ecológicos, ambientais. Vai ver como eles estão vivendo, né? Aqueles mais de quantos milhões de pessoas, né? Uma superpopulação daquela, como eles estão vivendo. Mudaram e muito, tudo. Não só os seus hábitos, não só sua cultura tradicional, certo? As referências que eles tinham, mas praticamente tudo. Então a gente precisa pesquisar e entender e saber que esses critérios de sustentabilidade são flutuantes. São flutuantes. O que é sustentabilidade dentro do modo de produção capitalista? Que visa o lucro e visa o consumo. O lucro sem o consumo não é possível realizar, né? Então você precisa ter um lucro. O lucro é superprodução de tudo e consumo de tudo, né? Descarte das coisas. Então que sustentabilidade é essa? Então eu deixo isso aqui, viu, James, como provocação para não só para você, mas para todo mundo, certo? E eu agradeço, chamando aqui nosso querido, né, como convidado. Eu me saltei mais agora no fim, eu estava até querendo ficar mais, mas foi bom. Foi bom, gente. Eu peço desculpas pelo traquejo, né? Mas eu tô gostando desse negócio, viu? Você me viciou nisso agora, viu? Eu agradeço muito a vocês, viu? A gente só não conseguiu hoje quebrar os recordes de audiência, porque nesse momento está acontecendo mais. Mas eu sei como é, eu sei. Vários sites resolveram ministrar aula ao vivo na maratona do Enem. Tudo bem. E aí, consequentemente, a gente ficou. Nossa aula era para ser na terça. Pois é. Então, um monte de gente esperando na terça. Pois é. Adiou para quinta, a gente acabou atropelando com outros sites ao vivo, ministrando aula também. Isso. Então, o pessoal aí, publicidade, ganha mais. Assim. Com certeza. Mas a aula foi muito legal, eu estou muito feliz e tal. A gente soltou mais, inclusive, aqui. Pois é. A gente tentou, mas... Fizemos um laboratório antes, né? Foi a primeira vez também com o Fabrício. Claro, pô. Que eu também estava travado. O Fabrício estava mais à vontade aqui do que eu. Pois é. Eu estava tenso com os controles todos aqui e tal. E pela primeira vez eu tinha convidado um professor para participar comigo. E o professor Fabrício foi muito gentil, participou e deu um show de aula que está fazendo sucesso no YouTube. A aula de Fabrício já passa mais de 1000 visualizações e muitos comentários agradecendo. Ok. Nossa transmissão não está acontecendo ao vivo pelo YouTube, está acontecendo pelo live stream. Está acontecendo pelo live stream. E eu vou mandar essa aula depois pro YouTube. Várias pessoas vão assistir. A parte inicial. As travas não tem jeito, vai ficar assim. Isso. Não tem nenhum palavrão pra não, eu me policiei muito. Poxa, não soltei uma porra agora. Somente agora, né? Pois é. Então pronto. Boa parte do que eu falei aqui não ficou, porque o meu microfone estava desligado. Ali, alguém falou, seu áudio está baixo. Robert William. Eu estava falando e ninguém estava me ouvindo. Mas então, é isso. Acontece nas melhores superproduções. Nós vamos marcar mais vezes agora. Vamos nos programar para
Tem o Hangout depois para você conhecer. Pronto. No Hangout a gente consegue reunir 10 professores, cada um em sua casa. Então. E a gente conversa sobre qualquer tema. Pronto. Vamos marcar mais papos desse aí? Isso, Papo com geral, certeza. eu, Com você, certeza, com certeza. Eita, Fabrício, cada todo né? mundo na sua área conversando a mesma coisa, e levando aí essa coisa pra galera do Brasil inteiro, né? Com certeza. Então, muito obrigado então aí. Muito obrigado, gente. Valeu. Já está corrigido, o meu microfone estava baixo, estava no pelo de guata. Esqueci de ativar meu microfone. Galera, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Depois ela vai para o YouTube. Vocês depois compartilhem, mandem seus amigos assistirem aí essa aula de física com geografia. Exatamente. Que ficou legal, né? Ficou. Valeu, obrigado para todos vocês. Obrigado, Tchau, Paulo. Ficamos por aqui. Até. Nesse momento, desfaz-se as transmissões dos estúdios